Oi, oi, minha gente! Vamos embora para mais uma decoração de bolo. Dessa vez com teminhas natalinos, né? Estamos na época aí de Natal, estamos em dezembro e vai chover de encomenda natalina. Tanto para bolo de mêsversário quanto para bolos para ceia de Natal. No caso desses bolinhos, foram dois bolos para mêsversário de menina, tá certo? Aí eu gravei para vocês e em breve eu vou trazer mais duas inspirações que vão ser para meninos, tá certo, minha gente? Mas aí vocês podem adaptar eles, certo? Se vocês gostaram dessas decorações, vocês podem muito bem adaptar para usar para meninos. Inclusive uma foi a inspiração que o cliente me mandou, era de um mêsversário de um menino, mas só que ele gostou do modelo e resolveu fazer para a filha dele, certo? No caso, para a filha dele não, para a sobrinha dele. Aí eu só adaptei para ficar mais com carinha de menina, tá bom? Mas aí, gente, só tem a criatividade e vamos embora, né? Aí eu usei chantininho, na verdade, branco, certo? Esse bolinho, ele só ia ter alguns detalhes vermelhos, principalmente na base, que vocês vão ver já já, certo? E aí, como vocês já estão acostumados, né, minha gente? Fiz a pré-camada, depois fiz a camada oficial, aí fui tapando os buraquinhos que fica, fui alisando bem direitinho, aquela coisa toda, né, minha gente? Que vocês já sabem. Aí depois de alisar tudo direitinho, eu vim fazendo uma listra vermelha na parte de baixo, na base. Com o próprio corante, eu poderia ter feito só uma... Na hora que estivesse colocando a camada, né? A camada oficial, poderia ter botado uma camada de vermelho e o resto de branco. Mas aí, minha gente, para facilitar a minha vida, certo? Nesse dia eu fiz outros bolos também. E daí, para facilitar a minha vida, eu faço isso, ó. Eu melo com o próprio corante. Vocês também podem pegar um pouquinho de chantilly, colocar o corante, misturar e também pode fazer a aplicação direto no bolo. Também, mas aí eu fiz direto com o corante para economizar tempo. E fica aí a dica, vocês fazem a marcação da altura da listra que vocês querem e daí vai passando até ficar totalmente vermelho. Ou se não ficar, no meu caso ficou assim, certo? Ficou uma parte ainda mesclada do branco. Mas aí, como eu já estava um pouco atrasada para a entrega desse bolo, eu deixei ele assim mesmo e eu botei a parte mais vermelhinha, né? Deixei essa parte aí na parte de trás e a parte mais vermelhinha coloquei para frente. Porque aí nessa base, minha gente, ia um laço, certo? Um laço, né? Como o topo do bolo. Porque essa inspiração foi em pasta americana. E aí eu não trabalho com pasta americana e adaptei ela para o chantilly. Tá certo? E aí coloquei algumas perolazinhas, eu tingi essas pérolas com pó vermelho da FAB, na cor vermelha, certo? E assim, já tinha dito, né? Pó vermelho da FAB. E apliquei aí no bolo, e aí como vocês viram, apliquei o lacinho, que fazia parte do topo do bolo, porque aí, para quem visse de frente, era como se fosse o laço amarrando o bolo. Não sei se vocês... Se deu para entender qual a finalidade dessa decoração, tá certo? E aí eu apliquei os topinhos e aí é o resultado final, tá vendo? Que é como se fosse um laço em volta do bolo, por isso que eu fiz essa faixa vermelha só na base. E assim ficou o resultado desse bolinho, ficou simples e lindo. E agora vamos pro próximo. Gente, nesse próximo... Aí vai ser trabalho de bico, diferente do primeiro, que foi só espatulado. Nesse a gente vai ter trabalho de bico, certo? Fiz a pré-camada e aí esse verde é o verde folha da Mix. Esse bico é o bico 32 da Wilton, certo? E para fechar esse verde, essa segunda fileira de verde, eu coloquei azul marinho, mas se você tiver verde bandeira... você pode usar ele que fica dessa mesma cor. Como eu não tenho verde bandeira, peguei o restinho do verde folha que sobrou, coloquei azul marinho e ficou um tom mais fechado, tá certo? E aí fiz a primeira camada com verde folha, a segunda camada com verde folha e azul marinho, e o resto das camadas fiz com vermelho morango. Para fazer esse trabalhinho, vocês encostam o bico no bolo e vai subindo e descendo a mão, subindo e descendo a mão e rodando a bailarina, subindo e descendo a mão e rodando a bailarina. É o trabalho de ondinhas, né?
É bem facilzinho, certo? É rápido e também a inspiração era com esse trabalho de bico. Você encosta no bolo, sobe, desce a mão, igual fazendo um babado, só que aí é com esse bico. E vai rodando a bailarina, que vai ficando esse efeito, tá certo? Aí em cima eu polvilhei coco ralado, certo? Para dar um efeito de neve. Também pode ser feito com açúcar gelado, mas eu não tinha em casa. Então eu polvilhei o coco ralado para dar esse efeito de neve. Apliquei os topos e assim ficou o resultado desse bolinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, da inspiração. Esse bolinho, esse ursinho era um ursinho masculino, vamos dizer assim. Aí eu adaptei pra fazer um bolinho feminino, tá certo? Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês.